Tem uma coisa que se chama aprendizado acidental, que é muito difícil acontecer isso na escola, por exemplo. Porque os professores, eles tendem a tentar maximizar o aprendizado intencional, que é o quê? Eles intencionalmente te passam as frases que você não vai saber de um texto para você ler elas antes de ver o texto, e depois, quando você vai ler o texto, você entende 100% do texto, né? Isso é um aprendizado intencional. E o aprendizado acidental, como que é? É, por exemplo, quando você está estudando... vou dar um exemplo de francês. Quando eu vi francês pela primeira vez, eu nunca tinha visto francês na minha vida. Mas eu consegui entender algumas palavras, porque elas estavam em contextos similares às palavras que são parecidas com o português, similares a contextos em que eu encontraria essas palavras em português. Ou seja, eu fiz uma transferência, né? Como eu já tinha falado aqui, uma transferência direta da minha língua para o francês. E como elas têm uma origem latina, né? As duas têm uma origem igual, eu acidentalmente entendi francês a partir do meu entendimento de português, né? E assim, esses são os cognatos verdadeiros, né? Não falsos cognatos. Mas assim, gente, esse tipo de aprendizado acidental, você automaticamente aprende aquela palavra. Você não precisa aprender de novo, né? Então, por exemplo, você não precisa aprender de novo que a palavra... deixa eu pensar, que eu não lembro de nenhuma palavra em francês. Você não precisa, sei lá, abajur, deve ser a mesma coisa em francês. Você não precisa aprender que a palavra abajur significa abajur em francês, porque você já sabe essa palavra, né? Então você automaticamente vai aprender aquilo sem esforço nenhum. E quando você não é botado em contextos com palavras que talvez talvez não estejam no seu nível, né? Você não vai ter esses momentos eureka de aprendizado acidental, que são os momentos mais preciosos, assim, do seu aprendizado de idiomas, porque você não vai fazer esforço para aprender essas palavras, né? Sim, mas eu acho que outra coisa interessante sobre isso, Luiz, é que esse momento aí do aprendizado acidental também pode existir o análogo a ele, que seria o desaprendizado acidental, né? Que a gente tem, a gente utilizando a tradução até, tem os falsos cognatos, e isso pode acabar mais atrapalhando também, né? Mas olha, existe uma falácia em falsos cognatos, que é assim. Assim, lógico que quando você for usar essas palavras, né, você vai ter que prestar atenção, né? Mas, gente, o número de falsos cognatos em um idioma é muito menor do que o número de cognatos verdadeiros. Então, a chance de uma palavra que se parece nos dois idiomas ter o mesmo significado é muito mais alta do que não ter o mesmo significado. E geralmente é um significado similar. Então, assim, se você consegue ter uma ideia, mesmo que não uma ideia 100% certa do que aquela palavra significa, você não precisa se preocupar em, nossa, será que é um falso cognato? Toda vez, entendeu? Porque isso é uma coisa que eu fazia e que isso impedia de eu fazer essa transferência direta de uma palavra, porque eu ficava, nossa, será que é um falso cognato? Será que é isso mesmo? E assim, se eu fosse dar uma dica, acredite que é a mesma palavra, porque quase 90% das vezes vai ser. E aí, se não for, você vai ver essa palavra de novo e você vai pensar, nossa, mas tá esquisito esse contexto. E aí, se você pensar isso, você vai pesquisar o que significa essa palavra de verdade no dicionário, né? E aí você vai ver que realmente é um falso cognato. E, nossa, é uma exceção. Aí você vai lembrar disso, né? Então, qual que é a vantagem de você acreditar que uma palavra é igual? É menos uma ida ao dicionário, tá? E a gente sempre tem que focar em minimizar as idas ao dicionário, porque ir ao dicionário corta a fluidez, né, da sua imersão. Então, enfim, é uma dica. E assim, a gente tem muito essa noia com o falso cognato, principalmente porque é onde muito professor de inglês foca. Eles vão fazer de tudo para te lembrar de, tipo, tal palavra parece uma palavra na nossa língua, mas nessa outra língua ela significa outra coisa. Mas, assim, a real é que é um
bicho muito maior na cabeça das pessoas do que ele realmente é na vida real. Eles, né, parece que é um grande problema, mas não é. Sabe de onde vem essa abordagem? Ela se chama análise contrastiva, alguma coisa assim, entre idiomas. O que isso significa, né? É uma técnica, assim, foi uma das primeiras técnicas existentes para você aprender um idioma, né? Que era basicamente você analisar as diferenças entre a língua que você já sabe, a língua que você quer aprender, e ver quais que são os possíveis erros que os alunos vão ter baseado nessas diferenças. E aí, assim, muito disso ainda é usado hoje em dia. Só que qual que é o problema dessa abordagem? Muitos desses erros, eles nunca se concretizam. Muitos desses erros, as pessoas, elas nunca fariam se elas não tivessem na mente delas que isso pode acontecer. Então é uma coisa muito tipo, nossa, eu vou ter azar se eu pisar na rachadura do chão. Aí, se você não tivesse isso na sua cabeça, você nem ia perceber que os eventos ruins que acontecem no seu dia teriam a ver com aquilo lá. Mas como alguém botou isso na sua cabeça, você com certeza vai perceber que as coisas ruins que acontecem no seu dia foram por causa daquele negócio que você fez, que você pisou na rachadura. Não sei se deu pra entender, mas começa a ser tipo uma neura, uma superstição de que se você sabe português, você vai cometer um certo erro quando você estiver aprendendo inglês. Então é um negócio muito induzir ao erro. Apontar os possíveis erros é induzir ao erro, eu diria. Uhum. Eu amo quando a Laís começa a explicar as coisas que a gente sabe na prática pelo lado técnico. Sim. Traz dados e traz... Como assim? A própria questão dos falsos cognatos. Eu jurava que isso, tipo, era uma coisa pra se preocupar. Aí você já pegou e falou, não, calma. Não. Tem, na real, assim, casos de falsos cognatos tem pouquíssimos que você vai simplesmente ter que parar e pensar, não, o que essa palavra realmente significa? É muito mais fácil você errar em outras áreas do que nessa dos falsos cognatos. Uhum. Pode falar, Laís. Foi mal. E o pior é que isso de falso cognato é quase uma das primeiras coisas que os professores falam no curso de inglês, assim. E aí você fica, meu Deus, mas será que é um falso cognato? Mas Sim, não, ele gente, tá cognato é a melhor coisa que tem em idioma, porque é uma coisa que você vai aprender, assim, sem fazer esforço. E se tiver esquisito, aí você vai perceber que tá esquisito. Eita, vocês ouviram isso? Foi uma moto que passou aqui. Ouvimos. Mas acho que tá suave, Dona. Mas enfim, mesmo que cognatos são a melhor coisa de um idioma, porque mesmo que esteja esquisito, você vai perceber que tá esquisito, né? E você vai descobrir que é um falso cognato, né? Isso é o melhor pra você fazer no idioma. Você vai descobrindo no seu ritmo, porque só quem sabe o melhor jeito de você aprender é você mesmo, né? Sim, tem razão. Eu acho que a armadilha dos falsos cognatos acontece mais quando a gente vai fazer output sem talvez conhecer a palavra, né? Então. Mas durante o input tem o contexto todo e fica relativamente simples mesmo de identificar. Mesmo quando você vai fazer o output e você acaba errando uma palavra, a pessoa vai entender, assim, porque mesmo os falsos cognatos, eles têm, geralmente, alguma relação, né, entre eles. Então, é improvável que se você falar alguma coisa assim, a pessoa não vai entender absolutamente nada. E você também pode usar outros dispositivos, né, de comunicação, tipo mímica, ou sei lá, apontar para alguma coisa. Isso se chama negociar sentido, né? Então, nem sempre você vai ter que 100% se apoiar no seu conhecimento do idioma, né? Às vezes você vai conseguir se comunicar com outras pessoas através de outros meios.